E Vitão, vamos lá, vamos começar esse assunto da seguinte maneira. Eu queria fazer essa provocação, principalmente para a galera. Aí tem muita a galerinha que gosta de acompanhar a gente, galera que desenha, que pinta. E eu queria fazer a seguinte provocação, uma provocação que já foi feita e mudou muito a minha perspectiva, que é o quanto de teoria há na sua arte. O quanto de teoria, efetivamente, a teoria tem na sua arte. Quando eu digo teoria, eu estou dizendo não só a parte técnica, mas o quanto você carrega, qual é a ideia dos seus trabalhos, qual é o conceito, que história o seu trabalho conta. Eu acho que a maioria do pessoal que está aqui é o pessoal das artes, assim como eu, né, de pintura, de desenho, e que é um pouco mais difícil para a gente, do nosso lado da arte, interpretar esse lado conceitual dela, né? Por isso que a nossa conversa vai ser muito bacana, porque na parte do teatro, isso é uma coisa que não pode ficar sem, né? Por exemplo, como eu falava no ano passado, a arte, a forma e a ideia, né? No teatro é muito difícil você ter a desvinculação dessas duas coisas. Enquanto para quem é das artes, essas artes visuais, desenhos, pinturas, gente, é muito fácil cair, por exemplo, em você ficar preso só na forma e só na técnica. Que história você quer contar, não é mesmo? Então, vamos lá. Vou dar só um exemplo aqui para exemplificar a nossa conversa, né? Que é o seguinte: no meu caso, quando eu comecei a desenhar uns 5 anos atrás, que eu comecei a desenhar para valer. E quando eu comecei, eu estava fazendo, por exemplo, retratos de celebridades, enfim, aquelas coisas que muita gente que desenha, que pinta, começa fazendo, né? E a ideia é a seguinte: quando me fizeram essa mesma provocação que eu estou fazendo aqui, tá bom, legal, é bonito, o que que você quer com ele? A minha ideia era alcançar o máximo de realismo possível, certo? Tá. Realismo, a questão do realismo, gente, é técnica, é pura técnica. Cadê a ideia, cadê a história, cadê o conceito por trás desses seus trabalhos? E isso ficou muito na minha cabeça. Isso ficou muito preso na minha cabeça. A partir do momento que eu comecei a me preocupar com isso, foi o momento que eu comecei efetivamente, a ser chamado para evento, a efetivamente receber encomendas, a encontrar o meu, onde está a minha inspiração, o que é aquilo que você vai olhar para o trabalho e você vai falar, isso é do Fernando, ou você vai olhar para o Vitão e você vai falar assim, isso é do Vitão, não é mesmo? Isso é do Vitor, cara. Meu, isso é a cara do Vitor, como eu já vi, inclusive, nas peças ao vivo do Vitão. O Vitão tinha coisa que eu olhava e falava, meu, isso é o Vitor. Cara, isso é a cara dele. Cara, é muito bom. Então, essa provocação que eu falo para vocês. E é isso que vai ser, então, o nosso tema da conversa aqui. Vitão, o que você acha aí? Manda bala. Faz a sua reflexão em cima disso. Eu acho que toda a teoria foi grande prática. Eu acho que antes de alguém teorizar um movimento, alguém teorizar uma técnica, é porque essa pessoa, antes de tudo isso, praticou. Então, assim, eu acho que alguém, quando teorizou alguma vertente, sei lá, do teatro, uma linguagem, uma técnica de atuação, é porque ela ficou batendo a cabeça muito na parede e falou, meu, como é que eu vou conseguir resultado? Ah, vou tentar assim, vou tentar essa fórmula. E falou, tá, agora eu vou teorizar isso em uma fórmula, como a gente vê em física, em matemática, para você chegar e ter um certo resultado. Por exemplo, se você tem uma teoria sobre como atuar de X maneira para o teatro, que alguém chegou há muito tempo e falou, pera, assim funciona. Assim... Pera aí que eu dei uma travada aí, vocês estão me ouvindo? Você deu uma travada, mas o seu áudio continuou. Valeu, deu para pegar um pouco da sua fala. Vamos ver, daqui a pouco o Vitão volta.
Betinha está falando, né, que a Betinha escreveu, acho que o meu não tem teoria. Veio tudo através de inspiração e prática. Tem muita sim, Beth. A Betinha, por gentileza, pessoal, acompanhem o perfil dela. Faz miniaturas incríveis. Ela até escreveu, né? Sua arte é muito realista e a minha é fantasia. E o trabalho dela é espetacular, gente. É um trabalho como eu nunca vi. Enquanto isso, o Vitão saiu de novo, vai entrar, não tem problema. Vamos lá, a gente vai dando continuidade. Mas então, pessoal, dando continuidade ao assunto, de você não ficar só preso na técnica. Como o Vitão falou, você pratica, você tem a questão prática e onde está a teoria? Depois de um tempo, você começa a desenvolver essa teoria. E tem um conceito que eu falei lá no ano passado, quando a gente fez a nossa última live, que é uma teoria da antropologia, e aqui eu cito Franz Boas. E Franz Boas, ele diz o seguinte, a arte, para ser arte, ela tem que ter a forma e a ideia. O que é a forma e o que é a ideia? A forma é justamente o que a gente estava falando, é a técnica. É o que você faz aí com o seu pincel, o que você faz aí com o seu lápis, enfim. E a ideia é que história você quer contar com esse trabalho. Então, essa é a ideia. Vocês aí, pessoal, que fazem arte, que produzem arte, a sua arte, ela tem forma, ela tem a técnica, mas que história você está tentando contar com essa arte? Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença, inclusive, para o mercado. A forma como você é visto, a forma como você vai receber, por exemplo, encomendas do seu trabalho. Então, essa é a ideia. E agora o Vitão voltou, vamos ver. Vai lá, Vitão, vamos ver. Fala aí com a gente. Cara, eu vou ter que ver esse meu plano de internet, porque tá bem fraco. Delay. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Eu não sei, acho que o perfil ficou tanto tempo sem fazer live que meu celular não acostumou mais. Mas vamos lá. Eu peguei um pouco do que você estava falando. É muito disso que você falou, Fernando. Quando você tem uma técnica, seja ela para teatro, para dublagem, a dublagem. Só que como é que você foi desde o primeiro filme falado em 1927, né, o cantor de jazz? Aí você tem o avanço da tecnologia para o som. Você vai bater na... Como é que vai ser o melhor jeito de gravar isso? Grava na hora. Aí alguém fala, não, peraí, a gente tem um aparelho de som que dá para gravar depois, e bota o som depois. Eu acho que eu travei de novo, amor. Vai lá. Vai lá. Quando você travar de vez, aí eu dou continuidade. O show não pode parar. Faz parte, gente. Faz parte. Bem, vamos lá. Ano passado que a gente começou com essas lives, todo mundo sabe bem que a internet trava, a internet cai. E eu vou continuando aqui. Quando o Vitão começar a sair o áudio dele, aí a gente ouve ele de novo. Eu acho que o Vitão estava falando dessa questão até do áudio e tudo mais. A gente estava falando dessa questão da ideia, da forma da ideia. E tudo isso, gente, gira em torno. Aí vem a questão da teoria de novo. O quanto de teoria você tem como artista? Né? E eu estou dizendo isso como alguém que ainda está buscando essa teoria. Claro, a gente, nem eu, nem o Vitão, ninguém aqui é autoridade nenhuma para falar. A gente está só batendo um papo aqui. E vocês aí, para vocês ficarem à vontade para mandar suas mensagens, seus comentários. A ideia que a gente estava falando, a teoria, por exemplo, o Vitão estava falando do áudio, o Vitão trabalha muito com o quê? No teatro se trabalha muito com as sensações, com as emoções. Então, por exemplo, é o trabalho do Vitão subir lá num palco e como foi lá no Aprendiz de Feiticeiro, que foi uma peça dele que eu amei. Eu acho que eu fui 3, 4 vezes assistir. E ele no Aprendiz de Feiticeiro faz todo mundo rir.
você ri, você se diverte na peça dele. A outra peça dele, que ele fez outras peças dramáticas, por exemplo, quais são as sensações que ele está tentando passar? Ele quer passar emoção, tristeza, numa outra alegria, enfim. E dessa forma ele vai transmitindo as sensações. E onde entra a parte teórica? A gente tem na arte, isso entra na história da arte, principalmente, que é a questão estética. O que é a estética? Estética hoje a gente entende como, por exemplo, procedimentos estéticos, né? Botox, preenchimento, enfim. A gente usa muito estética relacionada à beleza, à questão física, né? Sendo que na história da arte, na arte a gente usa estética como o campo das sensações, a filosofia da arte. Então a estética, uma experiência estética que você quer passar através do seu trabalho, o que é? O que é essa estética? São as sensações. Da mesma forma que o Vitão sobe no palco e faz a gente rir, faz a gente chorar, faz a gente se emocionar, enfim. O que vocês, quando vocês fazem uma pintura, um quadro, um desenho, o que vocês querem que as pessoas sintam quando elas vão olhar o seu quadro? Entendeu? O que vocês querem que a pessoa admire no seu quadro? O que ela vai sentir? Uma sensação de mistério, uma sensação de alegria, uma sensação de tristeza. Enfim, essa é a ideia da estética. E a gente tinha algumas perguntas aqui para o Vitão, mas eu vou passar adiante. Quando ele voltar, a gente retoma esse pensamento. Por favor, pessoal, eu estou falando aqui sem parar. Eu falo muito. Fiquem à vontade aí para fazer comentários, mandarem perguntas, enfim. Caiuca escreveu, a minha é surrealista, mas eu sigo meu instinto na imaginação fantástica. Eu mesmo não sei de onde sai tanta imaginação. Aliás, pessoal, por gentileza, sigam o perfil do Caiuca, está aqui nos comentários, e acompanhem o trabalho dele, e entendam por que ele está falando que o estilo dele é surrealista. Beleza? Bem, tô normal. Vamos lá. Eu vou continuar falando, vocês me dão o... A Beth está falando que o trabalho dela, a ideia dela é passar alegria, fantasia, magia e amor acima de tudo. E eu, que já vi, peguei na mão essas artes, já fui em feira dela, eu sei muito bem o que ela quer dizer. O trabalho dela é fantástico. Pelo amor, sigam o trabalho dela. A Beth é maravilhosa, eu amo a Beth. A Beth é minha eterna vizinha. A Beth e a Paty, um beijo para vocês. E dando continuidade ao assunto, tem uma coisa de muito bonito, algo de muito bonito na arte que eu já vou falar para vocês, e enquanto eu adiciono o Vitão aqui. Vamos ver, vamos lá. Vamos esperar o Vitão entrar, vamos ver se ele vai conseguir falar com a gente. Troquei de aparelho, estou usando o tablet da minha mulher, vamos ver se agora vai. Vamos lá. Pelo Foi, visto, tá bom. Pelo visto, tá bom. Eu acho que tá melhor. Tá melhor. Vamos lá, Vitão. Vitão, só para te contextualizar no que eu falei enquanto você estava aí fora. Seu Joe aprendiz de feiticeiro, eu ouvi tudo. Eu aprendiz de feiticeiro e eu estava falando das sensações. Ó, o Caio que escreveu está congelado. Pessoal, confirmem se está isso mesmo. Tô congelado? Vitão, congelado. eu estou falando das sensações, certo? E você como um ator, você como alguém do teatro, o seu trabalho gira em torno da estética, né? Ou seja, da estética, como eu acabei de falar para eles, da estética do sentido da arte, não do sentido que a gente tem hoje de estética como algo físico, uma beleza física, né? Procedimentos estéticos e tudo mais. Ou seja, o seu trabalho gira em torno de sensações. E eu falei aqui que o aprendiz do feiticeiro, que eu preciso sempre falar, cara, eu sou apaixonado por essa peça. Que fantástico que foi. Você faz a gente rir, você faz a gente se divertir com o seu personagem. Então você dá risada, seu personagem, com todo respeito, seu personagem é burro pra caramba, meu. Nossa, seu personagem é burro pra caramba. E você constrói aquele personagem. E é isso que eu queria que você falasse um pouco, como é que é
essa coisa de você despertar essa sensação no seu público, para que a gente, que é dessa outra arte, a gente também entenda a importância de despertar essas sensações no nosso público. Vai lá, Vitão. É muito curioso, Fernando, porque, só fazer um grande parênteses, foi muito engraçado que no fim de uma das apresentações, a mulher perguntou para mim, é muito difícil fazer um cara burro? Eu fiquei assim, olha, eu não sei se vai ser muita prepotência falar que foi, porque vai achar que eu sou muito inteligente, mas eu tenho muito a aprender. O aprendiz, cara, como no teatro, eu gosto de dizer o seguinte, eu não tenho que pensar no sentimento pelo sentimento, porque ele fica plástico. Então a teoria, né, que é como você bem introduziu o nosso tema, pela teoria, o que, que as pessoas falavam? Ah, o Vitor está triste, então triste. O Vitor está bravo, o Vitor está bravo. Mas aí eu comecei a entender, depois de muitos estudos e professores e cursos, que falou assim, mas por que o seu personagem está bravo? Bom, porque, de repente, como é que no contextualizando no aprendiz, porque ele queria ficar com a Lady Jane, mas ele não consegue, então eu vou ficar chateado. Poxa, que droga, eu não consegui ficar com a mocinha. Só que aí tem os outros poréns. Vitor, o seu personagem ele não só vai ficar bravo por não conseguir ficar com a Lady Jane, mas ele também tem um déficit que ele não vai se comunicar direito, ele vai trocar umas palavras. Então, assim, sabe quando você conta uma piada e você não força uma piada? Esse é o caminho. Se você, como artista, como ator, dá um texto, dá uma piada, se você não prepara muito ela, você ganha as pessoas, né? Sabe quando a gente conta uma piada, a pessoa fala assim, meu, eu fui no mercado, não sei o que, você quebra a perna dela? Porque ela não esperava que estava aquela resposta, tipo, eu fui na pastelaria, não sei o que, não sei o que lá. Aí você comprou pastel? Não, comprei um chuchu. Porque você não prepara a piada. Senão você está forçando o sentimento. Você tem que fazer, contar a história. Mas aí, até voltando para o tópico da conversa, como é que eu descobri isso tudo? Depois de muita prática e depois de ter encontrado professores, professoras, mestres que falaram, olha, o caminho é esse, que dá resultados mais satisfatórios. Porque até podia continuar fazendo o bobão pelo bobão, mas aí você vai falar, putz, Vitor, ficou chato, ficou forçado, ficou pedante. E como não cair nessa falácia? Quando você tem uma teoria de uma técnica para você poder atingir o sentimento também do espectador, porque isso também é importante. Eu posso, às vezes, fazer uma cena, que nem você viu no caso de Bernarda Alba, que você citou, cara, que eu tô ali ensandecido. Era um espetáculo do Garcia Lorca que todos os homens faziam as mulheres. Que eu tinha uma inveja enorme da minha irmã. Só que eu queria matar essa minha irmã. Só que não adianta eu me esgoelar de choro e eu falar pra você, e aí, Fernando, você achou? Ah, legal. Nossa, mas eu chorei. Oh, legal, você ator chorou, mas quem que tem que chorar? Quem que tem que se sensibilizar? Como causar essa sensação? Para a ferramenta do ator, ele tem que pensar em fazer, como diz o Stanislavski, o seu objetivo e o seu super objetivo dentro do espetáculo. E é uma luta muito grande contra o ego, né? Porque quando você faz teatro, que nem, né? Você conta uma piada, a pessoa ri, aí você. Ah, a pessoa gostou. E aí, para você cair nessa de forçar a piada, é muito grande, cara. É uma batalha de ego enorme. Não sei se acabei respondendo, se eu fui muito prolixo. Não, não, Vitão, bacana. E só um parênteses aqui, o Caiuca está tentando conectar a Cat, Kátia. Por quê? Era Cat. Pode tentar acessar a transmissão pelo computador, ela está tentando ajudar aqui. É uma pena, porque o Caiuca é um artista incrível, ele é um artista incrível, e um artista que foi muito ativo, inclusive no período lá de ditadura militar e tudo mais, tem muita história para contar. Sensacional. Então, muito bacana, que dá para a gente aprender muito. Mas é isso aí, voltando para o nosso assunto. E, Vitão, tudo que você está falando, né? Como que a gente explora, a gente está falando sobre como o público reage ao trabalho do artista, né? E apesar da gente ser de áreas diferentes da arte, né? Como que a gente conversa? Porque isso vale tanto para você quanto para mim, quanto, por exemplo, para a Soraya, que está aí começando, para a Paloma, que faz os desenhos, para toda essa galerinha aí que acompanha a gente, que, claro, para o Caiuca também. Como que isso se aplica a gente também? E aí só um oi para o pessoal que está entrando. Então, isso é muito interessante. Então, essa questão que eu acho que vale a pena ficar cozinhando na cabeça do artista, né? Essa questão da estética, da sensação. Com certeza.
que sensações o seu trabalho, seja no palco, seja numa tela, seja numa folha, seja uma música, que sensações o seu trabalho vai passar para quem está observando o seu trabalho, né? A sua arte. E tem uma coisa que eu queria comentar aqui, que eu acho que para mim é uma coisa que impacta muito nessa questão de arte. Vamos ver o que o Vitão acha sobre isso e o que vocês acham sobre isso. Existe, de novo, entrando na questão da teoria. Uma coisa que eu aprendi com um professor recente que eu tive de História da Arte, que foi uma aula fantástica, fantástica. Uma coisa que eu aprendi é repertório clássico, ele é fundamental. E isso eu bato bem na tecla. Repertório clássico é fundamental. Quando eu digo clássico, o que eu estou querendo dizer? Eu não estou querendo dizer clássico, por exemplo, Mamonas Assassinas é um clássico. Né? Não é esse tipo de clássico que eu estou querendo dizer. O clássico, eu digo, por exemplo, a gente pegar toda a história da arte e ir lá para, por exemplo, o período de ouro da Grécia, né? A gente está falando de 400 antes de Cristo. Tem muita coisa lá que contribui para a gente como artista. E uma delas, por exemplo, é um discurso de Diotima, que foi uma coisa que me impactou muito. O discurso de Diotima, que é uma mulher muito sábia, que orientou Sócrates sobre o tema amor, né? O que era a ideia do amor, como que o Sócrates devia pensar o amor. E Diotima, dentro de um dos trabalhos de Platão, ela explica para o Sócrates o que é o amor. E nesse assunto deles, em que eles falam que o amor ama as coisas imortais, a Diotima, ela fala que existe uma outra forma de imortalidade. E olha que forte que é isso. E essa outra forma de imortalidade é a arte. A arte é uma forma da gente se aproximar do divino. Mas o que eu quero dizer isso? Eu quero dizer com isso, não em questão, não dentro de um campo religioso, mas eu quero dizer, a arte nos aproxima do divino na questão da própria imortalidade. E como que a gente sabe disso? Eu vou falar da melhor forma possível que vocês vão entender de cara. A arte é imortal porque, vou dar um exemplo, esse texto, que é parte da arte literária escrita por Platão lá em 400 a.C., 2.500 anos atrás, a gente continua lendo, a gente continua estudando, a gente continua admirando, assim como tantas outras. Por exemplo, Davi do Michelangelo, lá do período renascentista, quantos séculos tem aquilo e a gente continua admirando aquilo. Michelangelo morreu há muito tempo. A arte dele continua lá. Não é mesmo? E quantos outros artistas é a mesma coisa? A arte, ela sobrevive ao artista. E aí, talvez, eu nunca tinha pensado nisso, eu não sei vocês que estão assistindo, toda a galerinha aí, artista que está acompanhando, vocês já pensaram que talvez um trabalho que vocês fizeram sobreviva a vocês mesmos? Imagina isso. Então, por exemplo, Vitão, o exemplo do Vitão, que está começando aí, detonando nessa área. O Vitão escreve lá, dirige o seu espetáculo. Imagina que daqui 100, 200 anos, alguém pode ler o seu espetáculo, refazer o seu espetáculo, ou talvez um quadro que eu faço, ou talvez um quadro que qualquer um de vocês que está assistindo faz. Você faz o quadro e daqui 200, 300 anos o seu quadro está lá na parede do seu tataraneto, ou está na parede de um museu, ou está sendo estudado pelos historiadores da arte, pelos críticos. Então, essa ideia, eu acho ela meio mind-blowing, porque é essa questão de que a arte, ela nos aproxima do divino, não no campo religioso, né, mas mais no campo filosófico, porque ela é uma forma de imortalidade. Ou seja, existe uma chance de que quando eu morrer, quando chegar a minha vez, a minha arte aqui permanecerá na parede das pessoas que tiveram encomendas minhas, das paredes das pessoas que encomendaram, onde está exposto. Então, isso é uma coisa que dá muita alegria para a gente. Eu acho que vocês que são artistas
sintam o poder que vocês têm na mão de vocês. A arte é uma coisa divina, literalmente divina. Com certeza, com certeza. O que eu sinto, aliás, não sei, não te interrompi, né? Se tem mais a linha do raciocínio. Manda bala, Vitão. Cara, assim como para você, eu acho que todo mundo, não sei quem aqui que está entre nós, e eu digo entre nós na live, não, porque vai que fazer uma mesa branca. Se você pergunta para alguém que estudou teatro, interpretação, é batata, cara. As pessoas trazem Nelson Rodrigues, as pessoas trazem Fernanda Montenegro, que ainda está aqui, mas as pessoas sempre vão trazer a interpretação que a Bibi Ferreira fez do texto de Medea, que também foi, na verdade, o Gota d'Água, que foi uma releitura do Chico Buarque, de uma obra da tragédia grega de Eurípides, que é antes de Guaraná com rolha. Então é basicamente isso que você falou. Tem a frase até do filme do Gladiador, que é: o que fazemos na vida ecoa pela eternidade. E na arte se propaga muito mais. Eu tenho uma brisa, na verdade, Fernando, de que assim, hoje eu gostaria de desempenhar um trabalho na dublagem, na TV, no cinema, que se caso isso aconteça, porque ninguém voltou para me comprovar que é verdade, mas eu acredito que é possível, eu venha a falecer e eu renasça, que eu possa um dia virar e falar: nossa, esse tal Vitor Garbosa foi bom. Mas eu renasci, assim, sendo uma mulher diferente, de outro país, que um dia vai pegar um tablet, um aparato do futuro, vai ter acesso e falar: nossa, olha só esse desenho, que dublador bom, qual é o nome desse cara? Vitor. Ah, legal. E já faleceu em 2000 e sei lá quando. Ai, que pena, mas ele era muito bom. Que é isso que você fala? É a marca que a gente deixa. O artista tem muita responsabilidade. A arte, ela transpassa tudo, cara. Inclusive a pandemia. Aliás, a gente tem aqui, Vitão, um belo exemplo, né? Um exemplo até infeliz, mas que a gente vai carregar para sempre, que é o nosso professor Carlos, né? O Carlos lá participou com a gente e eu fui, inclusive, acompanhar o espetáculo que ele fez e exatamente a arte sobrevive ao artista e ela continua, como você falou, ecoando no tempo, no futuro. Isso é uma coisa muito bacana. Ó, a Betinha até escreveu aqui, ó. Tem uma cliente no Brasil que comprou a minha primeira miniatura que eu fiz há 18 anos atrás. Ela guarda como uma relíquia. E exatamente essa miniatura, aliás, muitas das miniaturas da Beth vão viver ao longo das décadas, dos anos, porque é uma coisa maravilhosa que com certeza todo mundo guarda com muito cuidado. Aliás, Sim. São peças de colecionador, são peças de coleção, ou seja, são peças que são guardadas com muito cuidado, com muito carinho, e com certeza são peças que vão sobreviver a todos nós, inclusive, né? Então, isso é muito bacana, ou seja, está ecoando para o futuro, para o tempo, e isso é muito bonito. Aliás, Vitão, você comentou até a tragédia grega, né? E tem um exemplo, dentro do banquete do Platão, que eu recomendei, quem não leu, leia. Meu professor falou: você é obrigado a ler esse texto. Aí eu li a primeira vez, não entendi nada. Aí eu li de novo, entendi um pouco, e aí li de novo. Beleza. Dentro desse diálogo, que é escrito em forma de diálogo, você tem o Aristófanes. Você já deve ter estudado Aristófanes, né? O grande pai aí da comédia, escrevia as comédias dele, enfim, que eram críticas sociais enormes para como era a política ateniense da época. E o Aristófanes, ele está dentro desse livro. Aliás, Vitão, você não leu, leia, cara, é fantástico. Não, eu li. Mas eu tenho a mesma coisa que você. Eu li uma vez e não entendi. São várias pessoas, vários pensadores falando o que é o amor. E Aristófanes, ele diz que o amor, ele cria uma mitologia em cima do amor, que o amor, ele era, assim, imagina que todos os seres humanos eram em dois. Eram duas coisas unidas numa figura só. E aí Zeus ficou irado por algum motivo dele, que leiam a história, e separou esse ser em duas pessoas. E a partir do momento a gente vive buscando a outra parte do nosso ser, que é aquela pessoa que vai completar. Essa é assim como Aristófanes descreve
o amor. Mas é interessante porque de todos os pensadores, Aristófanes é o do teatro, é a da comédia. E é engraçado porque Aristófanes, você vê que ele é o mais imaginativo, né? É fantástico isso. Então, fica, olha lá, valeu Zeus que separou a gente. Meu Deus. De nada. O Fernando vai entender. De nada, é verdade. O Vitão já foi Zeus numa peça maravilhosa e divertidíssima, inclusive. Obrigado, Vitão. Você ficou lá, pé da vida com a galera e separou todo mundo. Silêncio! Essa é a ideia de Aristófanes. E, enfim, o que a gente está falando nesse diálogo é que repertório clássico é fundamental. Repertório clássico é fundamental. E, Vitão, se você me permite só entrar em outra coisa que eu gostaria de comentar, que aproveitar, precisa ser dito, que é algo Claro. que mexe muito comigo, e é outra citação de repertório clássico que é fundamental. E aqui a gente vai falar de Kant, por exemplo. Kant é muito importante para a arte, inclusive. E Com Kant, certeza. se eu não me engano, por favor, se eu estiver errado, corrijam-me, mas a gente está falando do século XVII, enfim. E Kant, ele fala sobre a experiência do sublime, né? A experiência do sublime, ele é uma coisa muito interessante, porque o que é essa experiência que ele está dizendo? É aquela sensação, eu diria, de pequenez, quando você admira algo que é muito grande, quando você admira algo que aquele tamanho é um mistério, que você sente uma sensação que você não sabe explicar. Eu pergunto para vocês que estão assistindo se vocês já sentiram algo parecido com isso. Quando você admira algo, por exemplo, a religião traz isso, a arte traz isso, a ciência traz isso, e eu vou dar um exemplo que se aplica muito ao meu caso, ao nosso caso. Quem me acompanha sabe que eu tenho lá telescópio, adoro fazer observações, a gente vira a madrugada, no meio do mato, com o telescópio, olhando para o céu, e é uma experiência bizarra. Quando você aponta um telescópio para o espaço e você olha Saturno, pessoalmente, você está olhando Saturno, você não está vendo uma foto na internet, você está vendo Saturno. E você vê aquele anel em volta de Saturno pela primeira vez. A sensação que te dá, e você está naquela escuridão, no meio do mato, olhando pelo telescópio, e aquela sensação de tamanho é o mistério, tamanho é o espaço que você está observando, e você se sente pequeno, mas ao mesmo tempo existe uma beleza muito grande nessa sensação de você se sentir pequeno. E aonde isso entra na arte? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que está aí acompanhando, que estava comigo, estávamos juntos, e nós fomos na Capela Sistina, lá no Vaticano. E quando você entra na Capela Sistina e você olha para cima, e você vê a pintura completa da criação do Michelangelo, né? Que ele conta toda uma história, aquilo que a gente falou, a arte conta uma história. Quem não conhece a pintura, claro, conhece o toque de Deus com Adão, mas aquilo é uma pintura gigantesca, e aquele dedo é só um pedacinho, é só um pedacinho. E quando você olha aquilo daquele tamanho, você sente uma emoção enorme, você sente um sentimento de pequenez, aquilo é maior que você. E como a gente falou, Vitão, aquilo sobreviveu ao artista. Michelangelo já morreu há muito tempo, a arte continua e continuará ecoando pelo tempo. Então você sente aquela emoção gigantesca. E o que é isso? Aí a gente volta para a experiência do sublime. Então, quando a pessoa... Isso virou muito pessoal para mim. Saludos desde México. Obrigado. Hola Frida, ¿cómo estás? Ella es una directora grandiosa, una gran escritora. Besos. Trabalhei com ela no festival agora. Obrigado. Mas só para concluir, isso é algo que acabou ficando pessoal para mim, porque eu imagina se eu conseguir 0,5% do que uma pessoa sente ao admirar uma obra de arte, ao sentir
um pouquinho dessa experiência do sublime, não é? Então, isso acaba traçando um objetivo, começa a te dar mais propósito na arte. Por isso que a gente fala, repertório clássico é fundamental. E aqui não são duas pessoas que, nossa, eles sabem tudo, a gente não sabe nada, gente. A gente sabe nada. A gente está a mesma coisa que vocês nessa jornada, nessa aventura. E é isso aí, só para concluir o que eu estava falando. Desculpa, Vitão, eu falo muito, cara. Pelo amor de Deus, cara, acho que estamos aqui para te ouvir, para a gente trocar essa experiência. Manda ver, fale. Mas é isso aí, gente. E claro, a gente falou da beleza, mas existe o contrário na arte. Claro, né? A gente está falando do bonito, do belo, e também há o contrário. Tem, por exemplo, quando a gente vê as esculturas gregas, as esculturas renascentistas, né? No período que renascia o movimento grego e romano, a gente vê muita tranquilidade na cara das esculturas. Eu adoro escultura, vocês sabem, né? Estou sempre fazendo as esculturas clássicas. E tem muita tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, existe a outra forma, que é o quê? Tem um exemplo, procurem no Google, que é o Laocoonte e seus filhos, que é uma escultura que tem pessoal que está assistindo aí também, a gente estava junto quando foi ver isso. A gente viu pessoalmente essa escultura no Museu do Vaticano. E é o pai, e ele é um pai, ele está segurando, está numa posição super complexa, e ele está segurando várias cobras que estão atacando ele e os filhos dele. Depois, joguem no Google, Laocoonte e seus filhos. Eu vou até escrever nos comentários para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando você olha essa obra, você sente o pânico daquele cara. E aquela obra tem uma história. Apolo castigando o cara, enfim, tem toda a história. Mas você sente o pânico, a dor, a angústia na cara dele. E é isso que eu quero dizer para a gente, que é das artes visuais. A gente precisa se preocupar com essas sensações. Que sensações a gente vai fazer com que a pessoa sinta ao ver a nossa arte. E o Vitão, como um ator, um artista incrível, desde a nossa época de escola, ele é expert nisso. Porque é a essência dele, do teatro, trabalhar com as sensações. Né, Vitão? Com certeza. Você tem que muito ensinar para a gente desse outro tipo de arte. Ô, louco, Fernando. O dia que eu me sinto extremamente lisonjeado aí. Espero, pelo menos, que nessa conversa eu possa dizer alguma coisa de relevante. Mas vamos lá. Eu acho que quando você concebe um espetáculo, e você tem a felicidade de contar aí com alicerces como figurino, props, assim, tipo adereços de cenário, essas coisas, é muito legal, muito enriquecedor. Mas é isso que você fala como é que eu posso dizer? Qual que é a essência disso tudo? Está dentro do personagem, está dentro do ator, de quem está comunicando algo. Às vezes esse pânico que você viu dessa obra está muito latente por conta exatamente dessa sensibilidade. Porque a gente também faz umas grandes comparações de obras, tipo assim, eu vi uma obra que estava num teatro que é muito... Você sabe que o poder aquisitivo lá é muito alto, então o dinheiro investido lá, você vê coisas vislumbrantes. Mas às vezes você vai num teatro com uma experiência um pouco mais sensorial e você às vezes se sensibiliza muito mais do que uma obra, vamos dizer assim, blockbuster, tá ligado? Então, o que eu posso dizer, assim, trazendo muito o que você fala? Estude a teoria, porque você vê a necessidade e a essência de você entender todo esse repertório. Quando você, Fernando, pega um lápis, uma borracha, o instrumento que você usar para você imprimir no papel, você está carregando toda essa história e você vai contar alguma coisa. Por exemplo, se você olha para os olhos da sua Nefertiti, o que você acha que ela está dizendo? Porque é muito fácil fazer uma pose... Não estou fazendo aqui vexame, não. Tipo assim, fazer uma pose dessas. Mas o que o olhar dela traz? Qual que é a história? Tipo, isso é uma coisa que quem vai poder dizer muito é quem imprimiu o desenho. Que fala, eu vou trazer essa mulher, essa figura emblemática, histórica, negra, né? Porque ela é do Egito. Acho dificilmente que, por mais que você tenha muitos filmes
ela vai ser uma Bette Davis branca, né? Porque a gente sabe aí que a gente vai até para outro esquema da conversa aqui. Mas, enfim, você tem uma mulher que tem esse peso histórico, quase assim, se não de um empoderamento. O que é esses braços cruzados? São apenas braços cruzados? O que isso quer dizer? Então, acima de tudo, quando você pisa num palco, o que você está querendo dizer. E o que você quer dizer não está só na palavra. Está em toda a semiótica que você traz quando você escolhe uma roupa, quando você estuda. Por que eu vou usar um azul e não vou usar um preto? Por que eu vou usar um preto e não vou usar um azul? Por que eu vou usar amarelo? Sabe? Mas assim, você pode ir muito, como um de seus colegas trouxe aqui, no sensorial. Mas alguém já passou talvez por essa sensação e já teorizou o caminho. Porque às vezes você fala assim, eu quero passar uma sensação de fome num próximo desenho meu. Meu Deus, o que será que eu vou usar? Que cor que eu uso? Pera, deixa eu pegar um livro aqui que fala sobre semiótica e o que as cores traduzem. Ah, legal, tal cores vão para isso. E no teatro é a mesma coisa. Peraí, se eu quero passar dor, eu preciso forçar que eu estou sentindo dor. Talvez se um dia eu tiver uma felicidade de fazer um espetáculo que eu tenho que reprisar essa cena, porque, como você citou, né? Ele está com as cobras protegendo os filhos. Então qual que é o desespero dele? Não é talvez só porque a cobra está apertando e está estrangulando. Eu não vou deixar as cobras pegarem meus filhos, cara. Eu estou desesperado, são os meus filhos. Entende? E aí vai toda uma psicologia do seu personagem, que aí você faz o trabalho com a pessoa, você entende o arquétipo desse teu personagem, você entende o arquétipo dessa sua obra e o que você quer dizer. Porque, assim, você chegar e falar um texto é muito fácil. Agora, você sensibilizar alguém é muito complicado. Só que você tem que entender assim, eu não tenho que só fazer o Fernando chorar para fazer o Fernando chorar. Eu tenho que contar o que eu quero contar. Você que assistiu um dos meus monólogos que eu até fiz em espanhol, eu não estou pensando se eu vou fazer o espectador rir, o espectador chorar. Eu tenho que pensar, primeiramente, no objetivo, em resolver aquela situação. Legal. Por exemplo, assim, eu falo... Oi. Legal, Vitão, é isso aí. Porque eu digo assim, o contexto da cena que eu fiz o monólogo é que, curiosamente, o personagem também se chamava Fernando, que ele duvidava... Lembra? O Fernando achava que eu tinha ficado com a ex-mulher dele. E eu falava, Fernando, sinceramente, a sua pergunta me ofendeu muito, cara. Mas eu não tenho que pensar assim, agora eu vou fazer rir, agora eu vou fazer chorar. Cara, isso me ofendeu. Que pergunta é essa? Fernando, sinceramente, tu pergunta me ofendeu muito. Que é isso? Somos hermanos? Recuerda? Entende? Só que eu não tenho que pensar, não, agora eu vou fazer o Fernando rir, vou fazer... Cara, eu tenho que pensar ali. Porque isso vai reverberar na plateia, consequentemente. Porque a plateia vai falar, nossa, olha como o Vitor ficou sentido. Não, que mancado o Fernando pensar isso. Porque também não cabe muito ao papel do artista, acho que muito o que o espectador está pensando. Porque eu acho que aí entra numa conversa que a gente já teve, de arte versus produto. Uhum. Não, eu vou fazer aqui um desenho, mas a pessoa vai preferir se a Nefertiti ficar assim e não assim. Mas você, quando desenhou, você não teve muito não, o Vitor pediu essa pose, eu vou fazer essa pose. Não, cara, eu tô sentindo a necessidade de ser aqui, ou de ser só um busto, ou de fazer tantos outros desenhos do Baby Yoda, sabe? Existem uns porquês que só você vai saber responder. Mas, assim, dado que você imprimiu no papel, você vai atingir o público. E assim como eu, como comentar aqui, vivenciar o personagem, é exatamente isso. É essa vivência. Não é pensar no pensar. Por isso que quando você fala da sensação, é verdade. O teatro, a TV, o cinema, a dublagem, causa sensações na gente, né? Nós estamos adquirindo um produto, né, que não deixa de ser um produto, seja ele a base de que você consumiu ele por uma permuta, seja um dinheiro, seja um escambo, mas você está consumindo uma música. Mas quando alguém escreve uma música que você fala, nossa, fulano não quis dizer tal coisa, cara, ele pensou nele, no que ele queria imprimir. No ritmo, na melodia, no riff da guitarra, no solo da guitarra. O ator, quando ele para, ele olha, ele não só para e olha para parar e olhar. Aquela famosa pausa dramática. A pausa dramática não é uma pausa... vamos ter uma pausa. Pra quê? Tem pra que parar? Não tem pra que parar. Se a pessoa tá falando e para, as pessoas param também. Respira com a gente. E a arte faz isso também. Você imprime isso perfeitamente nos seus desenhos. Quem se dá o trabalho... Porque eu digo assim, gente... Acho muito bacana quando o Fernando põe stories, mas quem acompanha o trabalho desse gênio para o que você está fazendo, abre o feed dele. Não, tô falando sério. Porque eu vejo gente, eu fui no MASP, cara, terça-feira, quando era liberado, era de graça. Eu acho que as pessoas estão no shopping. Ai, que bonito, Caravaggio, legal. Ai, que bonito, Portinari. Não, mas você nem viu o Caravaggio. Cara, olha como ele faz as coisas do chiaro escuro, da luz, da sombra. As pessoas não consomem mais isso no desenho.
E o cara foi lá e imprimiu toda uma estética que se você vê replicada em outras estéticas. Se você também parar para dar um Google no YouTube, quanto da sua arte não está no cinema? Quantos enquadramentos, até a própria palavra, um enquadramento, tem uma referência de um quadro, de um desenho, de uma obra de arte. Então é isso, cara. Show de bola, Vitão. Vitão, só uma coisinha. Eu tô de olho aqui no tempo para derrubar a gente. Eu acho que a conversa foi muito legal. Eu adoro, cara. Eu adoro. Seja na live ou seja sentado no Outback, que nem a gente fez, batendo papo. É sempre muito bom. É sempre muito bom. Mas, infelizmente, a gente tem que chegar no fim, porque senão o Instagram derruba a gente tá careca de saber disso. E, Vitão, eu queria te agradecer. A Soraya pegou lá no nosso pé para fazer mais uma live. Cat também. Fez muito bem ela. E eu queria te agradecer do coração. Você sabe que você é um irmãozão para mim, desde nas nossas visitas nos hospitais, tudo que a gente sempre fez junto. E agradecer todo mundo que assistiu. Porque, aliás, eu fiquei feliz da vida, porque entrou bastante gente, assistiu a gente, né? Foi até mais do que as outras que a gente fez. Fiquei muito feliz com isso. E o papo foi muito bom. O T.A. Castelo, que, aliás, é fantástico, gosto pra caramba dele. Ele escreveu Arte é uma expressão que vem das nossas almas. A Valesca escreveu Estou Amando, muito obrigado. O Rinaldo escreveu Arte, acima de tudo, é espontânea, de fato. É isso aí, cara. É exatamente isso que o Vitão estava falando, vem de dentro. E, Vitão, para concluir, eu queria que você respondesse a pergunta da Cat, que ela mandou uma pergunta muito legal. Existe alguma arte que ajudou você em algum momento difícil? Cara, todas. Aí pra gente não ser derrubado. Não, todas, cara. Quando você está aberto para a arte, você se permite, você não julga, qualquer tipo de expressão de arte você para, você absorve. Seja uma música, uma poesia, que é uma arte que a gente pouco consome, poesia, música, cinema, teatro musical, o que for. Estejam abertos, sem julgamentos, para qualquer forma de expressão. Se permitam gostar de outras coisas, porque cultura não é só o que você gosta. Então, eu sei que são coisas diferentes, cultura e arte. Mas, assim, permita-se consumir coisas diferentes da sua zona de conforto, porque isso faz você crescer muito mais como artista do que só consumir o que você está acostumado. Exato. Pô, caramba, hein? Pausa dramática. Se tivesse um microfone, você jogava. Ó, tem duas coisas novas na live aqui. Olha que interessante. Ele está avisando, a gente tem 1 minuto e 40 segundos para concluir antes de derrubar. Isso é muito legal. E ele também dá para pôr um monte de filtro. Aí, ó. Deixa eu ver. Olá. Espera que você travou. Você devia aderir o ruivo. Você devia aderir o ruivo. Eu não vou tentar porque, meu, eu já tô numa urucubaca com isso aqui que eu não vou nem encostar. Eu peço mil desculpas, viu, gente? Eu tenho que o começo. Não, pelo amor de Deus, isso aqui tá com urucubaca, gente. Mil perdões aí esse começo atrasado, tudo. Prometo que na próxima eu já vou direto pro tablet, vai dar tudo certo. Mas já deu tudo certo. Quem sabe na próxima. E a próxima eu prometo que vai tinindo. Exatamente. Gente, obrigado, Vitão, obrigado. Valeu e até uma Fernando. próxima. Ué, que não seja daqui 1 ano. Eu acho que a gente pode organizar melhor isso aí. Fernandão, faço suas minhas palavras, seu irmão que a vida me deu, que a arte me presenteou. Só não vou me enrolar muito, senão vai cair. Um abraço, fique bem, que venha logo essa vacina, pra gente poder se reencontrar, irmão. É isso aí, gente. Obrigado, Vitão. E tamo junto, continuem fazendo arte. Literalmente. Sim. Valeu, pessoal. Até a próxima. Se cuidem. Tchau, tchau.